Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 10h39, estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso Pan News. Obrigado pelo carinho da sua audiência, é sempre bom ter você aqui, inclusive no nosso sábado, nosso final de semana repleto de notícias para você. Olha, o ritmo mais acelerado da vacinação deverá ter um impacto bastante positivo para a economia. Segundo economistas, deve haver uma projeção de alta no PIB de 2022 se o processo for adiantado. Quem fala com a gente sobre o assunto é o Alessandro Azzoni, especialista em Direito Econômico, que já está conosco aqui na tela, ao vivo, para toda a nossa programação. Prazer tê-lo aqui novamente, Alessandro. Bom falar contigo. O prazer é todo meu, ainda mais com você, então fica mais agradável essa manhã, então. Muita gentileza sua, um ótimo dia, meu caro Alessandro. Então, até para a economia, a salvação chama vacina. Desde o final do ano passado, a expectativa era justamente o ritmo da vacinação, como que ela prosperaria dentro do Brasil, porque ditaria o ritmo de crescimento da economia. Por que a gente fala disso? Todo o planejamento de reabertura e a flexibilização, na verdade, do isolamento social se dá com a questão da vacinação, ou seja, quando você cria uma barreira imunológica da população e com isso você começa a abrir, começa a diminuir essas restrições e praticamente você começa a ter um novo ritmo das atividades econômicas, todo mundo voltando, todas as atividades voltando, e com isso volta novamente a questão de geração de emprego, o fluxo começa a normalizar novamente. Nós estamos vendo isso, está acontecendo muito isso na Europa, nós estamos vendo já a Alemanha, que já está até tirando a máscara, a França, em alguns lugares já estão começando a normalizar a questão da vida, e isso dá uma segurança muito grande para que o empresário consiga fazer um planejamento e sem medo que venha uma restrição e feche novamente. Então, essa insegurança que nós temos, né, nesse período antes de vacina, então era aquela situação assim, aumentou o número de casos, os hospitais municipais estão ficando cheios, vamos fazer restrição e vamos fechar. Nós tivemos no começo do ano, nós ficamos praticamente 45 dias. Aí quando reabriu em abril, o PIB praticamente subiu 1,2. Agora, tem aqui, falando então em ritmo de vacinação, tem uma reportagem do Jornal o Globo de hoje, que coloca que com o ritmo atual da vacinação contra a Covid-19, o Brasil ele pode frear o vírus até dezembro, né? Hoje, a média é de 989.500 aplicações diárias de vacina, né? O Brasil tem, ainda bem, né, um programa de imunização muito sólido, em campanhas que nós já vimos no passado, e essa com uma urgência também muito grande, mostrando que a gente tem capacidade para aplicar 1 milhão de doses por dia, né? O que precisa é ter 1 milhão de doses ali disponíveis todos os dias. Então, a ideia é essa. Se fosse essa média, Alessandro, até 5 de dezembro, nós estamos aqui hoje no dia 19 de junho, então você tem lá julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são um pouco menos de 6 meses, para chegar a 70% da população vacinada com as 2 doses, o que seria aquele limiar para a chamada imunidade coletiva. A economia tem essa expectativa de trabalhar com esta data também? Você acredita que em dezembro nós já tenhamos uma questão melhor, ou é possível antecipar, visto que muitos estados, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, outros lugares, capitais também, estão antecipando o calendário vacinal? Sim, a economia, ela trabalha, na verdade, ela não espera só essa questão de chegar na imunização total de 70%, ela já trabalha com a expectativa de que a partir de agosto nós já estejamos quase imunizando os 30 anos. Então, quer dizer assim, isso já é um passo muito positivo. Então, que significa que a faixa etária mais comprometida e aquela quase que economicamente ativa, então isso já dá uma perspectiva muito maior. Então, nós sempre trabalhamos com essa posição, né? A gente não fica esperando que em dezembro nós tenhamos um cenário
dessa imunização de 70%. Nós já trabalhamos agora, agosto, nós acreditamos que do ritmo que está indo agora em junho e julho, agosto, nós já vamos estar quase que vacinando já a população de 30 a 39 anos, mais ou menos. Então, significa que esse ritmo já é muito mais seguro para as atividades, porque o risco de fechamento novamente é muito difícil. Um lockdown, apesar que hoje de manhã pela manhã eu já vi que algumas cidades estão ditando, né, novamente a questão do toque de recolher novamente à noite. Eu vi algumas cidades que já estão fazendo novamente dentro do estado de São Paulo, mas esse é o grande problema. Essas medidas restritivas que muitas das vezes eles são tomadas por uma questão, lógico, sanitária e de saúde pública, mas eles muitas vezes eles não conversam com os setores produtivos. E com isso é que dá aquela instabilidade, aquela insegurança de que eu vou investir agora, eu vou esperar o ano que vem. Então, muitos empresários estão naquela situação de eu já estou sobrevivendo já sobrevivi 2020, estou mantendo minha estrutura, só vou crescer realmente quando eu tiver uma segurança. Então, essa questão do calendário, lógico, dezembro, se nós chegarmos nesse ritmo, nós vamos ter um 2022 muito mais tranquilo e mais pujante ainda. Agora, existem setores que vão sofrer mais, setores que vão conseguir antecipar essa retomada. O que hoje está andando e deve continuar nesse sentido, e o que deve retomar só no ano que vem? A gente pode estimar isso? Olha, aqui é uma situação, aqui é outra. O ritmo da economia ela vai voltar realmente, nós vamos ter um retorno das atividades econômicas, um crescimento do PIB, mas isso não significa emprego ainda. Nós vamos ter uma retomada do emprego, mas não na proporção que nós queremos, porque a atividade econômica em si, ela está com uma capacidade ociosa muito grande, ela está já preparada para esse pré-início. Nós estamos falando de um pré-início que agora, finalzinho de junho, julho, agosto, para realmente começar a questão das contratações para o ano que vem. Setores que são muito privilegiados, vai continuar sendo o agronegócio, que no primeiro trimestre aí subiu 5,3%. Por quê? Porque as economias mundiais retornando às suas atividades, elas começam a demandar e começam a comprar os nossos produtos do agronegócio. Então, ele ainda vai ser um dos setores mais privilegiados. A indústria de transformação ainda não teve o seu aquecimento, que é aquela de vestuário, de questão de componentes, a questão de produtos que são fornecidos para nós. E a indústria extrativista, que é justamente a de minério, de ferro, essas que fazem a parte de extrativista, essa cresceu também já 0,7%. Setores de serviço cresceu também, mas ainda ele não teve aquele resultado ainda tão significativo, porque as famílias ainda continuam retraídas, elas ainda estão inseguras em se desfazer das suas poupanças que fizeram durante o período da pandemia para poder investir novamente e fazer seus gastos também. Então, você pode olhar que os crescimentos do varejo, ele é muito, muito sazonal, né? Então, hoje cresce, dá uma alavancada, aí um mês que vem ela dá uma freada, então não tem um setor ainda que você possa falar assim, qual é o setor que nós vamos ter, porque o varejo ainda não está determinado. A população mudou muito o seu método de escolha de consumo, né? E a importância, Alessandro, do auxílio emergencial nesse momento, ainda de reconstrução, ainda de juntar os cacos daquilo que foi 2020, de um 2021 também, que a gente tinha uma expectativa, mas também acabou frustrada pelo avanço da pandemia, a importância desse auxílio, desse prosseguimento. O auxílio ele é muito importante, não só para dar um fôlego para as famílias que praticamente estão sem renda, mas como ele também aquece essa parte da economia,
porque ela vai diretamente, esse dinheiro que vem do auxílio emergencial, ele reverte automaticamente na compra ao varejo. Então ele entra nas famílias e já sai, ele não entra como um ganhozinho de capital lá que ele vai deixar guardado. Não, ele já entra e já vai para consumo. Então significa que isso faz um giro, começa a manter a economia, assim, lógico que nós estamos com um auxílio emergencial bem mais baixo do que o do ano passado. O do ano passado teve um efeito tão grande na economia que nós estávamos projetando menos 9,3, menos 9,7 e nós fechamos a 4,1. Esse 4,1 negativo foi um resultado praticamente significativo, quase 5 pontos, 5,6, que nós recuperamos só com o auxílio emergencial, porque o dinheiro entrava e já automaticamente girava a atividade econômica, porque as famílias iam para as compras para se manter pelo menos a parte básica, né, dos custos fixos e das despesas fixas eram mantidas. O auxílio emergencial, tanto que o ministro Paulo Guedes, ele até, se a imunização chegar significativamente em setembro, acho que se interrompe, até ele comentou que interromperia o auxílio emergencial, mas caso ela se prorrogue para outubro ou novembro, ele vai manter mais 2 parcelas justamente até que a população esteja imunizada. Então isso mostra que essa fatia que entra do auxílio emergencial, ele aquece a economia assim, ele dá um sustento não só para as famílias, mas para o próprio mercado em si, ele começa a ter um fôlego a mais, né? Muito bem, é o que a gente espera de fato, que haja esse fôlego e que de fato 2022 tenhamos elevação do PIB, tenhamos a melhora da economia para que a gente possa sair desse atoleiro todo que nós vivenciamos também em 2021. Vacinação é a receita, é a solução. Queria muito agradecer a você, Alessandro Azzoni, especialista em Direito Econômico, está sempre aqui com a gente. É sempre um prazer tê-lo. E claro, você sabe, as portas aqui da Jovem Pan estão sempre abertas. Um ótimo fim de semana a você. Muito obrigado, hein? É sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima.